Vamos hoje assistir a uma aula sobre artigo de opinião, né, conteúdo aí referente ao 8º ano, tá? Lembrando o seguinte, que o artigo de opinião, né, é um gênero textual jornalístico, né, que tem por objetivo expressar a opinião de quem escreve, né? Então a gente vai perceber já nesse primeiro slide algumas características fundamentais do artigo de opinião, né? O artigo de opinião tem como objetivo essa expressão da opinião, né? A expressão de um ponto de vista, e esse ponto de vista ele é defendido, ele é justificado ao longo do texto por meio de argumentos, tá? Então, o artigo de opinião ele é muito comum em jornais, tá? Tanto impressos quanto virtuais, né, e televisivos, tá? E é um texto que expressa a opinião do articulista, ou seja, da pessoa que escreve, tá? E é exigido que o artigo de opinião seja justamente assinado. Por que isso, né? Porque justamente é um texto que, ao se referir à opinião de quem escreve, ele não reflete a opinião do veículo de comunicação ao qual ele está vinculado, certo? O que acontece? No contexto dos estudos sobre o gênero textual, artigo de opinião, é necessário que se faça uma contextualização sobre o artigo de opinião, né? O artigo de opinião, ele pertence a uma tipologia textual específica, né? E a gente vai fazer essa distinção entre tipologia textual e gênero textual, certo? Então, quando a gente fala aqui de tipologia textual, nós estamos falando justamente do objetivo comunicativo, né? Referente ao artigo de opinião, que é justamente a expressão da opinião, ou seja, a argumentação. A tipologia textual, é uma terminologia que abarca um grupo de textos que tem as mesmas características. No caso do artigo de opinião, ele vai se referir à tipologia argumentativa, tá? Como a gente vê aqui nesse esquema, né? Tendo em vista que ele faz parte de um grupo de textos que tem essas mesmas características. Então a gente tem, por exemplo, o artigo de opinião e a resenha, né? Que tem esse objetivo de expressão de opinião. Aqui, apenas para efeito didático, nós temos aqui todas as tipologias textuais mais comuns, né? Então a gente tem tipologia narrativa, ou seja, todos os textos que têm como objetivo contar uma história. Então a gente tem, por exemplo, o conto e o romance, né? Temos aqui a argumentação, né? Tipologia argumentativa, onde o artigo de opinião está inserido, certo? Temos a tipologia injuntiva, que se refere a instruções, né, referentes ao interlocutor, ou seja, orientando como ele deve fazer algo, tá? Dando justamente essa instrução, essa recomendação, tá? Então a gente tem, por exemplo, como exemplo, o manual de instruções, por exemplo, né? A descrição, né? A gente tem, como o próprio nome já diz, é um texto que caracteriza, né? Então a gente tem, por exemplo, o relatório, a gente pode ter esse é um exemplo de tipologia descritiva, e o texto, a tipologia expositiva é justamente aquele texto que tem como objetivo expressar conceitos, né? Um exemplo mais claro disso é essa aula, né? Essa aula, por exemplo, se nós formos enquadrá-la numa tipologia textual, é a tipologia textual expositiva. Por quê? Porque eu estou apenas dando para vocês, né, meus interlocutores, aqui conceitos, tá? A gente tem o próprio livro didático, por exemplo, tá? Um artigo, por exemplo, que fala sobre o novo coronavírus, por exemplo, né? Falando o que é o coronavírus. É um texto aqui de tipologia
expositiva, a gente tem apenas a expressão de conceitos, tá? Então, tendo todo esse panorama das tipologias textuais, o gênero artigo de opinião se enquadra na tipologia argumentativa, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de tipologias e gêneros textuais. Mas, professor, qual a diferença entre tipologias e gêneros textuais, né? Nesse quadro a gente tem, aqui de forma bem explícita, né, as tipologias textuais, tá? E os exemplos aqui que eu já comentei sobre os gêneros textuais, tá? Lembrando o seguinte, as tipologias textuais é uma terminologia que vai se referir a vários textos que têm a mesma característica, ou seja, os textos que têm características narrativas, né? Aqui e assim sucessivamente. Os gêneros textuais a terminologia gênero já se refere a uma característica mais específica do texto, né? Que vai ser determinada a partir do contexto de comunicação em que esse texto é colocado, tá? Então, por exemplo, o gênero textual, né, a terminologia gênero textual já é determinada já justamente pelos interlocutores, pela questão da comunicação social, né? Então, por exemplo, e lembrando o seguinte, o gênero textual se refere a características específicas, né, de cada texto, que se refere a uma situação de comunicação específica, tá? Dando aqui sequência, tá, a gente tem justamente algumas reflexões sobre as tipologias e gêneros textuais, lembrando que essa diferenciação, né, entre tipologia e gênero textual. A tipologia se refere a algo mais abrangente e o gênero já vai se referir a características mais específicas, né? É aquilo que difere, por exemplo, se a gente for pensar na tipologia dissertativa, o artigo de opinião e a resenha, por exemplo, né? É claro que o foco dessa aula vai ser justamente o artigo de opinião, tá? Então, dando continuidade, né, a gente vai se referir justamente à questão do artigo de opinião e suas características mais específicas, né? O artigo de opinião, como eu já falei anteriormente, é um gênero textual que tem ali no seu meio de comunicação os jornais, tá? Essa questão da comunicação do articulista, que é justamente a pessoa que escreve do seu autor, com o público, discutindo sempre um tema atual, tá? E de relevância, obviamente, de relevância social, tá? Um tema polêmico, tá? Que tem essa relevância social, que faça parte do cotidiano social, tá? Então a gente tem aqui essa característica do artigo de opinião como determinante. Lembrando o seguinte, que todo artigo de opinião, ele predominantemente é usado o repertório vocabular, ou seja, as palavras que vão construir o argumento, né? Uma delas, que é o verbo, é usado justamente em terceira pessoa. Por que usamos verbos em terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né? Porque os verbos em terceira pessoa, eles expressam uma imparcialidade, ou seja, essa questão da imparcialidade vai construir justamente no meu interlocutor, ou seja, no meu ouvinte ou no meu leitor, um senso de credibilidade, tá? Então, todo verbo que é colocado em terceira pessoa, né, transmite para o leitor, né, um senso de credibilidade e se torna mais fácil do leitor ser persuadido, ou seja, ser convencido, né, da veracidade do ponto de vista do interlocutor. Claro, como nós temos aqui, a gente pode ter verbos em primeira pessoa, mas apenas em situações pontuais, onde o articulista ele pode falar sobre alguma opinião pessoal, por exemplo, né? Ou melhor, sobre
uma situação pessoal que tem a ver com o contexto, ou, por exemplo, quando ele vai fazer alguma comparação entre situações diferentes, em países diferentes, né, em que ele possa contextualizar com aquilo com a mensagem que ele quer passar. Então você usa pontualmente algum verbo em primeira pessoa, mas predominantemente os verbos utilizados são verbos em terceira pessoa, tá? Então a gente vai retomar algumas características do artigo de opinião, conforme expressas aqui no quadro, tá? O artigo de opinião é escrito com a intenção de defender um ponto de vista e de convencer o leitor, tá? A partir da defesa de uma tese, ou seja, a defesa... O que é a tese? A tese é o ponto de vista aqui no caso do articulista, tá? O uso da argumentação e persuasão. A argumentação por quê? Porque o articulista vai pegar essa argumentação, tá? E justificar o seu ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista é justificado por meio dos argumentos, ou seja, os argumentos que vão dar embasamento, né? Dar uma justificativa ao ponto de vista. Persuasão, porque todo artigo de opinião tem a caracterização, ou seja, com a intenção justamente de persuadir, de convencer o leitor, tá? Então, a argumentação e a persuasão são características fundamentais para esse gênero textual, tá? São gêneros textuais, né? É um gênero textual, né? Que ele é veiculado em TVs e revistas, né? Ou seja, meios de comunicação mais públicos. A linguagem é uma linguagem simples e objetiva, né? Ela tem um pouco de subjetividade, ou seja, de emocionalidade, quando o articulista ele apela para o emocional do interlocutor, mas isso não é predominante, né? A predominância de uma linguagem simples e objetiva, ou seja, o vocabulário simples, né, de fácil entendimento. Os temas sempre são polêmicos e provocativos, né? E os verbos utilizados são sempre verbos no presente e no imperativo, né? São verbos que estão ali dentro do modo indicativo, ou seja, verbos que expressam certeza, né? Isso é muito importante na construção da argumentação e nessa relação do leitor com o interlocutor na construção da credibilidade. A gente tem aqui algumas considerações, né, a respeito do repertório vocabular, tá? Que é fundamental para a gente perceber a construção do gênero a partir de dois tópicos, tá? O primeiro tópico referente à questão do repertório vocabular é a construção dos argumentos, né? O segundo tópico é justamente o roteiro, né, que o artigo de opinião vai percorrer de acordo com aquilo que eu quero expressar. Então, o que acontece? Construção de argumentos e roteiro, né, de forma linear do meu raciocínio é justamente um dos focos aqui para a gente estudar o gênero textual artigo de opinião. Então eu tenho aqui alguns exemplos, né, de palavras ou expressões que vão construir a argumentação. Então eu tenho o primeiro tópico, as expressões coesivas, né, de acordo com, por outro lado, em síntese, tá? Algumas expressões dissertativas, né, observando que tal cenário é benéfico ou maléfico. Percebam que eu tenho verbos em terceira pessoa, né? Tenho aqui adjetivos que dão sentido de juízos de valor, né? Esses juízos de valor que vão marcar justamente a argumentação e o ponto de vista, né, do autor. Eu tenho aqui o uso de advérbios que também expressam a argumentação, né, em seu sentido. Então eu tenho advérbios que dão sentido de avaliação, né, realmente, evidentemente, de obrigatoriedade, né, necessariamente e obrigatoriamente,
advérbios delimitadores, né, historicamente, e isso é usado principalmente quando o autor vai fazer comparação entre períodos e épocas diferentes, né, e aqui afetividade, onde a gente tem sinceramente, infelizmente ou lamentavelmente, né. Os verbos, como eu já falei, verbos no indicativo, tá? A gente tem verbos que expressam certeza e os verbos auxiliares, que são justamente o quê? O uso de locuções verbais, por exemplo, como a gente vai ver ao longo do texto. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de verbos no indicativo. É fundamental o verbo ser no presente do indicativo, ou seja, o verbo, o que é um verbo no indicativo? É um verbo que indica certeza, né? Então a gente tem, ó, aqui, ó, a justiça social precisa existir, ou seja, eu tenho o verbo auxiliar precisa, ó, sempre no indicativo eu tenho uma locução verbal, que é uma técnica que eu uso para reforçar a argumentação. Verbos no infinitivo pessoal, né? Eu tenho aqui, ó, é agradável viver o presente, né? Pensar no futuro e recordar o passado, tá? Dando sequência, né, à questão da estrutura, né, do artigo de opinião, né? A gente tem um artigo de opinião, ele é formado de três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a gente tem a apresentação da tese e a sua contextualização. No desenvolvimento, nós temos os artigos, argumentos que fundamentam a minha tese, justificam a minha tese. E na minha conclusão, eu vou ter justamente aqui um direcionamento, uma projeção para o futuro, uma perspectiva de solução para o problema que eu me propus, né, a discutir. Então aqui a gente tem um exemplo de artigo de opinião, né, no jornal O Povo, tá? E aqui nós temos aqui a análise referente ao texto. Então é um artigo que fala sobre a tecnologia na pandemia, né? Num primeiro momento, num primeiro parágrafo, percebam que ele vai contextualizar, né? Lembrando que esse material vai estar disponível, certo? Então o que acontece? No primeiro momento ele contextualiza, expressa aqui a tese referente à questão da pandemia, ou seja, a tecnologia usada na pandemia de forma a salvar vidas, tá? No segundo parágrafo, aqui ele vai colocar justamente os argumentos, ó. Então percebam que essas partes em vermelho são justamente os argumentos que ele utiliza, né? Aqui eu coloco as palavras que vão construir a argumentação. Então, ó, os argumentos, percebam que os argumentos vão justamente justificar aqui a minha tese, que é o ponto de vista. E no terceiro parágrafo, para finalizarmos, né, é justamente quando, aqui ainda é a parte do terceiro parágrafo, que ainda é o desenvolvimento, aqui a gente vai ter justamente aqui o fechamento, né, do texto, onde o autor ele realiza uma projeção para o futuro, né? Ou seja, a questão do uso das tecnologias deve ser reforçado para resolver problemas sociais. Então percebam que nesse último parágrafo ele faz essa projeção, no parágrafo de desenvolvimento ele faz justamente a justificativa da tese, onde ele diz que o Brasil deve investir na tecnologia na perspectiva de salvar vidas. Então, pessoal, essa foi uma aula aqui referente ao artigo de opinião, né? E lembrando que conteúdo visto é conteúdo estudado. Cuidem-se e até a próxima aula.